A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 6, do versículo 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes? Ide ver." Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Lembro mais uma vez que hoje, 6 de janeiro, era uma festa para toda a igreja, como ainda continua, chamada da Epifania do Senhor, isto é, manifestação do Senhor ao mundo das trevas. Ele veio como luz para iluminar. E também aqui, tradicionalmente, era celebrado Santos Reis. Ainda é em Natal, feriado, né, só da capital, para o povo que vive aqui na cidade dos Reis Magos. Mas esta festa Epifania do Senhor, liturgicamente, passou para o domingo que nós já celebramos domingo passado. De qualquer maneira, nós temos aqui no Evangelho de hoje a multiplicação dos pães. Olha que coisa interessante a gente analisar essa narrativa do Evangelho de São Marcos. Cada evangelista narra essa multiplicação dos pães. E São Mateus e São Marcos e São Lucas narram 2 vezes. Pois bem, Jesus estava com a multidão diante de si. E os discípulos chegaram e sabe o que é que eles disseram? Manda embora esse povo, porque já está ficando tarde e eles têm que comprar coisa para comer. Mas sabe o que foi que Jesus respondeu? Vocês mesmos vão resolver esse problema, vocês vão arranjar a comida. E eles perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão para todo mundo comer? 1 denário era o valor de uma vaca hoje, vamos dizer assim. Então, seria aqui no caso 200 vacas, né, para distribuir. Pois bem, Jesus perguntou: o que é que vocês têm? Eles tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus, sabe o que foi que fez? Usou uma metodologia importantíssima, dividiu o pessoal em grupos, mandou se sentar para discutir, né, para analisar, para ver como era que ia ser formado a maneira melhor de distribuição dos bens, representado naqueles 5 pães e 2 peixes. Mas sabe o que foi que Jesus fez? Ele rezou, ele olhou para o céu, né, abençoou e pediu que os apóstolos distribuíssem.
Pois bem, aquela comidinha tão pouquinha deu para todo mundo. Olha, se nós olharmos o Brasil agora, o que é que está acontecendo? A metade da população está necessitada, passando fome. Mas olha, se eu fizesse uma pergunta, o que é que vocês têm aí de dinheiro? Aí os artistas do Brasil vão receber 31 bilhões. E os congressistas, deputados e senadores, 61 bilhões. Aí eu somei aqui, dá 92 bilhões. Já pensou isso? A gente mandando o pessoal do Brasil se sentar e distribuindo. Eu acho que resolveria o problema da situação do povo. Agora, tem que rezar, viu? A gente não reza, aí fica só no dinheiro. Aqui na multiplicação dos pães, sabe quantos cestos sobraram? 12 cestos sobraram. Ou 5 mil homens comeram, só homens, sem contar mulheres e meninos. Agora, sabe como é que está aqui no Brasil? Está um rombo, são 8 trilhões de dívidas. Minha gente, sabe por quê? Porque nós não rezamos, nós não ouvimos o Evangelho, nós não mandamos discutir com o povo, em grupos, sentados, analisando, vendo o que é que pode e o que é que não pode, o que é que a gente pode gastar, para onde é que deve dirigir esse dinheiro, para educação, para habitação, para emprego, para a saúde do povo, não é, para o trabalho. É assim que deve ser. O Evangelho de hoje é uma beleza. Se não entenderem hoje, não entendem mais nunca. E já são 2000 anos. Só resta agora a gente rezar. Digamos juntos: ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei-nos que, reconhecendo exteriormente semelhante a nós, sejamos interiormente renovados por Ele, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 6, do versículo 34 a 44. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.